a Natasha, a gente se encantou pelo conto do Mia Couto, As Três Irmãs. É um conto do livro Fio das Miçangas. E a gente lendo esse conto, a gente leu ele e já fez, nossa, isso dava um espetáculo lindo. E aí esse sonho ficou um pouco vagando, assim, a gente vez ou outra lembrava. E aí no ano passado, eu vim morar no Rio de Janeiro, nós somos de Recife, a Natasha já estava morando aqui, e quando eu me mudei pra cá, eu fiz amiga, eu quero muito montar uma peça esse ano, uma peça nova. E aí ela, vamos retomar então a ideia desse conto, vamos fazer esse projeto, e a gente ficou quebrando a cabeça e pensamos no diretor, que é o Moncho Rodrigues, o diretor desse trabalho, porque quando a gente pensava na estética que a gente queria para o espetáculo, uma coisa que fosse meio absurda, meio popular e que tivesse boneco, porque o conto As Três Irmãs são as três irmãs, mais dois homens, que é o pai e o forasteiro. E a gente desde o começo pensou que a gente queria que fosse só mulheres, que não tivesse que esses personagens fossem representados por bonecos. E aí o Moncho Rodrigues, que é um diretor galego, mas que tem uma vivência super rica aqui no Brasil e principalmente no Nordeste, ele é um bonequeiro fantástico, ele é um homem de teatro, assim, é um cara que faz figurino, faz cenário, escreve, pensa em tudo. E aí a gente estava com ele na cabeça, escrevemos um projeto, porque ele é diretor artístico de uma plataforma de cultura em Portugal, em Faf, na cidade de Faf, e o projeto se chama Faf Cidade das Artes. Ele é coordenador desse projeto. A gente apresentou o conto para ele, falou que queríamos ir lá, e aí ele virou pra gente e falou, então tá bem, então vou lhes dar um presente. Vou vos dar um presente. Vos darei. Venham pra cá, vocês pagam suas passagens e aqui a gente monta tudo. Então a gente teve que só pagamos nossas passagens e fomos pra lá, pra uma residência de 1 mês e meio. E lá ele construiu o texto, construímos o cenário em conjunto com ele. Os figurinos também foram feitos lá, figurinos que são de renda, é muito, a parte visual do espetáculo é bem refinada, né? E lá nessa plataforma a gente ficou 1 mês e meio pesquisando nossos personagens, pesquisando nossas figuras. Mas essa pesquisa começou antes, né? Porque quando a gente mandou o conto para ele, falou da nossa ideia, nosso desejo de montar esse espetáculo, ele se encantou tanto com o conto também e com o nosso desejo que ele ofereceu essa oportunidade da gente ir para lá. E desde o momento que ele topou, ele já começou com provocações, falando pra gente escrever sobre essas personagens, com qual que a gente se identificava, por quê, escrever sobre a relação delas entre si, com o pai, com o estrangeiro, e as sombras dessas personagens também, a contramáscara delas. E assim a gente começou essa pesquisa, essa criação muito pessoal, muito lúdica, muito imaginária. A gente falava muito assim dos nossos desejos, dos nossos sonhos nesses escritos, das nossas intimidades. E engraçado porque isso acabou que foi um pouco de encontro com o que a gente esperava que o espetáculo se tornaria. Que a gente imaginou que seria uma coisa de rua, que a gente ia chegar com a carroça, montar coisas, se vestir. A gente quer um espetáculo super simples, Moncho. A gente quer um espetáculo que a gente carregue numa malinha e chegue em qualquer lugar, em qualquer praça, monte e faça, e depois recolha as coisas e vá embora, que seja uma festa. Mas aí foi engraçado que ele disse, lendo os nossos textos, ele falou, gente, tá um pouco difícil da gente fazer uma coisa que vá assim pra rua e que seja tão leve. Tão festa, tão celebração, porque embora o espetáculo seja uma grande celebração, mas que a delicadeza dos desejos que a gente começou a materializar por escrito e com ideias de cenas, com ideias de personalidades, acabou que fazia-se necessário que fosse numa caixa cênica e não na rua, porque na rua
há muita dispersão, né? Houve um grande encanto com o universo dessas três mulheres, dessas três personagens. E o Moncho, ele trabalha muito com o íntimo. Para ele, o teatro tem que estar nesse lugar do íntimo. É uma comunicação do meu íntimo para o íntimo de quem está vendo. E aí, a partir do momento, e desde o começo, a gente já sabia quais personagens a gente queria fazer. Já por uma identificação pessoal mesmo, de energia, de universo. E quando ele começa a provocar a gente a escrever, a gente se debruçou tanto nesse universo feminino dessas três mulheres que as coisas que a gente escreviam se misturavam muito com as nossas memórias, com a nossa loucura também. E aí, a partir desse íntimo que ele foi provocando o processo de montagem, e muito do que ele escreveu no texto também foram a partir das coisas que a gente escreveu. Se o espetáculo é feminista, é uma questão bem... Eu acho que não. Desculpa, mas a gente não pode dizer que a gente não é feminista, não pode dizer que o espetáculo não é feminista, porque não existe a gente dizer que não, pelo amor de Deus. Porque o problema é toda a questão que está sendo colocada em cima do feminismo hoje, de se dizer feminista já ser completamente equivocadamente compreendido. Porque, na verdade, não é que o machismo seja o contrário de feminismo, né? Na verdade, ser machista é burrice. E ser feminista é natural. Só que isso não está sendo compreendido pela sociedade hoje, nem por muitas mulheres. Eu não sei se ser machista é burrice. Eu acho que é muito reduzir uma questão cultural muito ampla. E eu, particularmente, discordo que o espetáculo seja feminista, porque, pra mim, ou você faz política ou você faz poesia. Pra mim, poesia... A política não cabe dentro da poesia. Eu não consigo ver dessa forma, porque... É isso, pra mim é isso. Feminismo não é política, amiga. É uma posição política. A gente vai entrar numa discussão maior aqui. Eu acho que no contexto... Eu acho que é um espetáculo super feminino. Acho que no contexto que a gente está vivendo, levantar essa questão, falar, somos três mulheres em cena, abordando uma temática do feminino, né? A gente tem um percurso de construção também extremamente relacionado a essas energias, a diferença entre as energias femininas que juntas se tornam algo maior, como um feminino entidade. Então, assim, parte do processo está relacionado a isso também. A fase da mulher jovem, a fase da mulher madura, desejosa, fértil e potente, a fase da mulher sábia, a mulher estabelecida, decidida, com poder de decisão. E quando a gente fala desses três universos, essa unidade do feminino, a gente está também entrando em questões políticas através da poesia, sim, mas em questões políticas, porque hoje não dá para não tocar nesses assuntos. Não dá para a gente falar do universo feminino sem resgatar essa lacuna de ancestralidade que foi rompida por um machismo, por um poder muito maior do que nós. Então nós somos as bruxas, nós somos as mulheres que falam demais, nós somos as histéricas, e agora a gente está resgatando isso com força, empoderando no sentido de que nada disso é doença, nada disso é mazela, nada disso é incontrolável, né? A nossa força está aí para somar. A gente faz parte da sociedade enquanto base elementar, enquanto natureza, de uma maneira que os homens precisam. E eles agora precisam reconhecer isso também. E eu acho que o feminismo está ligado, esse feminismo, como Nath fala também, a gente não pode dizer que não é. Claro que não, realmente é nossa essência, a gente está aqui mostrando também ao que nós correspondemos. E isso precisa ter abertura, a gente precisa falar dessas questões, sim. A nossa postura, eu vejo a nossa postura como uma postura
feminista, sim. A partir do momento que a gente fala que nós somos 3 mulheres e que pra gente é importante que sejamos 3 mulheres em cena, o teatro é um universo ainda muito masculino. Se você for ver, todos os livros falam o ator, a preparação do ator, não sei o que, pro ator. Então, ainda é um universo muito masculino. Então, a partir do momento que a gente diz, seremos 3 mulheres, a nossa companhia se chama Cianina, Companhia Feminina de Ritos da Cena. É uma proposta da companhia. Essa postura nossa é feminista, pra mim, claramente. Agora, pro espetáculo, o espetáculo pra mim é um espetáculo feminino. Isso seria a minha visão. A nossa postura no espetáculo é feminista. A partir do momento que a gente decide criá-lo, mostrar 3 mulheres em cena, 3 universos femininos. Mas não é uma escolha dizer que o espetáculo é feminista. Por haver por ser equívoco na interpretação das pessoas, porque quando a gente se diz feminista, feminazi! Acho que até pra gente, né? Acho que até pra gente. Isso, na verdade, é uma coisa que a gente tá descobrindo entre a gente. No nosso diálogo, nós 3 mesmo, refletindo sobre isso, com outras mulheres, sabe? É uma coisa, é um processo, né? A gente tá saindo desse obscurantismo, né? Dessa visão que pesa sobre a gente. A gente está aprendendo a se reconhecer, independente dessa visão achatadora da imagem da mulher. Desde o princípio, a gente, quando leu o conto, a gente já automaticamente, Marina perguntou, tu sabe qual personagem tu gostaria de fazer? Aí eu disse sim. E tu? Aí a gente chegou à conclusão de que estávamos nos identificando com as personagens que a outra também nos identificava como tal. E a identificação é total, mas o personagem, claro, que é um alargamento de arquétipo, né? É um alargamento de universo. A mais nova, que é a que eu faço, a Evelina, ela é a bordadeira, ela é a sonhadora, ela é a leveza, ela... E sim, eu me identifico com isso, é a jovem, eu me identifico com isso como Natasha, como pessoa física, mas também como artista criadora, ao mesmo tempo de que temos coisas muito... de semelhanças também entre mim e Evelina. Há prisões de Evelina que não fazem parte do meu mundo. Há prisões minhas que eu não posso poluí-la, né? Porque ela é a própria poesia. A personagem é a poesia estendida e vivenciada numa maneira total. Eu acho que quando a gente opta por trabalhar com arquétipos e uma das partes de composição do trabalho é em torno dessas energias que alimentam essas 3 mulheres, a gente vai em busca em nós quais são as energias que alimentam e potencializam esse arquétipo. Porque a ideia do arquétipo é justamente o que a Natasha estava falando, é uma célula que se expande, né? Faz parte do imaginário cultural ocidental. O Oriente tem suas referências similares, a gente precisaria estudar um pouco mais até para falar sobre isso, mas em termos de Ocidente, esses arquétipos são do imaginário popular. E aí, quando vem essa imagem bastante estabelecida, de onde se quer chegar, a gente trabalha em torno das energias que vão alimentar essa imagem, né? Eu cheguei por último na carruagem para fazer Gilda. Gilda foi vivida por uma atriz brasileira, mas que vive em Portugal, Regiane, que já trouxe bastante energia à personagem, da qual eu também me alimentei. Mas por coincidência ou não, né, que a gente não acredita muito nessas coisas de coincidência, eu e Regiane temos uma energia muito parecida
e ambas nos relacionamos com Gilda de uma maneira muito forte de um histórico de vida. É como se eu, quando conversei com as meninas a primeira vez, a gente fez a leitura, ainda num processo delas escolherem quem faria Gilda, uma coisa que tocou muito a gente e que para mim resume numa frase. É como se eu tivesse me preparado a vida inteira para ser Gilda e elas só estavam aguardando a irmã mais velha chegar na carruagem. Tem um misto de pessoal com profissional que a gente não trabalha com material, né? Nosso material é nosso próprio corpo, nossa própria mente, nossa própria imaginação. Não dá para separar a pessoa física de jurídica. Uma coisa interessante também é que a gente relaciona muito as nossas personagens às nossas avós. Sim. Cada uma, nós fazemos as personagens velhas e as personagens jovens. E as nossas avós são alimentos também para essas figuras. A minha avó, que é super da cozinha, da casa, do cotidiano, que cuida da família, cuida da casa e ao mesmo tempo ela tem uma energia assim bem meio safadinha, meio festeira e que se relaciona muito com Flornella, que é a minha personagem. A avó de Natasha, que também é a mãe dela, é uma delicadeza, é um sonho, é uma pessoa que quando era pequena comia um bombom, jogava o papel, comia outro, jogava bem rápido para o papel não ficar sozinho, e ter outro do lado. Então ela tem um universo próprio, muito poético, fantasioso também. Até hoje. E Priscila tem uma avó que enrijeceu, que se fechou, que só fala quando quer. E isso tem muito já a não ver, fala mais. Já não fala mais, que tem muito a ver com Gilda. E sim, a gente sempre vai querer juntar a nossa alma com a alma da personagem. E como a gente mesmo falou, a gente escreveu bastante sobre essas figuras, mas elas também têm alma própria. Elas também nos ensinam muito. E esse é o nosso cuidado também, como também não sufocar a alma que já é da personagem com o nosso próprio ser. O Monstro bem nos avisou, ele falou, olha, essas mulheres existiram. Cuidado, fale direito esse texto. A nossa preparação para entrar em cena é realmente um grande rito e pra gente é também uma matéria de investigação, porque uma coisa que pra gente é super clara é que a gente, quando entra em cena, a gente tem que lidar com energia para além do cotidiano, a gente tem que lidar com uma energia para além das nossas próprias, tem que ser uma energia realmente de comunhão para que a brincadeira e para que o teatro possa acontecer. A gente diz que a gente lida muito com o invisível e a gente precisa estar preparada para isso. Sim. E é uma abertura, né? É doação, é troca. A gente tem que estar com o corpo aberto. Então, a gente não pode ir viver a vida e chegar aqui com os nossos cansaços e com a rotina que massacra e vir e chegar e alongar. Tipo, não. Tipo, o nosso processo de preparação, a gente fala que a gente tem que acordar a alma, sabe? A alma tem que estar com muita vontade de viver. Então, tudo que a gente faz para entrar em cena, nossos trabalhos físicos, são para acordar, são para despertar essa alma, essa vontade de viver, essa vontade de encontrar. E aí... Até para poder acessar mais facilmente a técnica. Sim, a gente faz meditação, a gente faz muitos exercícios de respiração também. Alongamento... Aquecimento, brincadeiras. Muitos jogos música, também. Música, aquecimento vocal, cantos. Sim, e nossos pequenos rituais. A gente sempre faz os aquecimentos, aquece a voz e começa a correr pelo teatro, chamando, jogando energia, cantando, falando, abençoando, fazendo prece. A gente tem os nossos pequenos ritos também de chamar as entidades mesmo para estar junto, acordando com a gente pro as teatro almas acontecer. Também de quem tá aqui, né? E da mesma forma também a gente tem o cuidado de fechar. É como um rito
religioso mesmo pra gente. A gente canta para abrir os trabalhos, canta para abrir os corpos, e depois que a brincadeira aconteceu também, a gente se faz umas varreduras mesmo energéticas, dá uma respirada para que fique aqui o que aconteceu de bom, de ruim, de forte, de leve. É muito físico também, porque Muito a gente físico, trabalha... técnico e muito espiritual. A gente faz vários exercícios de exaustão, de trabalhar muscularmente, de achar posições para o corpo que sejam posições para além dessas aqui, sentada assim, né? Porque não é fácil, sabe? São 59 minutos de espetáculo e é um espetáculo em que a gente está o tempo inteiro em suspensão. Com energia gerando na alta e no arame, como o nosso diretor fala, ele preza muito pela poética que ele criou. Então, para a gente dar conta desse texto que é muito cheio de poesia, dessas personagens, desses corpos que exigem muito, da gente estar sempre em desequilíbrio, a gente precisa de um trabalho potente para a gente conseguir acessar isso com plenitude. No corpo e na alma, né? A gente sempre fala que pra gente fazer teatro é estar a serviço. A gente tá aqui a serviço de uma poética, a serviço de uma como é que fala? De uma história mesmo, de uma mensagem, de uma vivência. E é isso, tem que transcender para dar conta, né? Nossa rotina de trabalho lá em FAF era assim, a gente acordava, enfim, tomava café e ia para a sala de ensaio. Então a gente trabalhava corpo de manhã e depois acontecia um intervalo antes do almoço onde a gente ia para a oficina. E na oficina a gente costurava os nossos figurinos, construíamos o nosso pai. E as máscaras também, que as máscaras são de meias e foram costuradas mesmo no nosso rosto. A gente colocou a meia e retalho por retalho, camada por camada, o Monstro Rodrigues, nosso encenador, foi costurando. A gente chamava de sessão de acupuntura. E a música, a trilha sonora, foi também desenvolvida contemporaneamente à montagem. Então, enquanto a gente montava a cena, fazia as marcações, isso já mesmo nas 2 últimas semanas antes da estreia. Então, o Narciso Fernandes acompanhava nossos ensaios com os instrumentos, com a aparelhagem dele toda e foi compondo minuto a minuto durante a montagem do espetáculo. O figurino e a trilha, eles são camadas muito importantes dentro desse trabalho, porque isso que a Natasha falou, por exemplo, da trilha, dela ter sido composta junto com a gente. Narciso, ele é um parceiro de Monstro muito antigo, eles já fizeram vários espetáculos juntos, então eles têm uma dinâmica muito boa de trabalho e a música, a partir do momento que ela é criada junto com a cena, junto com a gente, ela foi construída como uma melodia dos gestos. Então tem muita coisa que a gente faz assim e tem uma musiquinha pra isso, sabe? Tipo, cada música, ela constrói uma atmosfera. Por si só, a música já constrói uma atmosfera. Então pra gente é uma camada super importante a trilha. E o espetáculo é trilhado do início ao fim, né? Até o silêncio é som dentro do espetáculo, porque ele é ponta a ponta. O espetáculo é inspirado no conto As Três Irmãs de Mia Couto. O universo do conto dentro da história do espetáculo surge como memória dessas três velhas que viajam na carroça. E é interessante porque a própria composição do texto a partir desse conto do Mia Couto vem desse universo que Marina fala, que vem até na camada da roupa, né? O conto dele descreve essas três personagens em separado e no fim
tem três por uma coisa meio os mosqueteiros, né? As três em função de um, que é mesmo esse desenrolar da história entre o pai e o forasteiro, né? Então, assim, o universo, esses fragmentos que Nina fala que aparecem na peça, são também essas expansões do imaginário dessas três mulheres, dessas três velhas que viajam juntas, e a história vindo como um recorte, né? O público compõe a partir do seu próprio imaginário, não existe uma história contada aqui de ponta a ponta que você diz, ah, claro, agora eu entendi tudo. Não parte desse princípio, parte também da poesia, do imaginário de cada espectador que vem aqui e liga esses fragmentos, essas imagens dentro de si mesmo e sai com a sua relação com o espetáculo particular e íntima, né? O espetáculo é uma grande viagem, com uma memória Com uma memória muito bonita dentro.